Vamos em frente? Vem comigo. Dentro dessa perspectiva, buscamos trazer nessa conversa alguns elementos da expressão religiosa africana, de etnia Yorubá, que se assemelha ao culto das divindades feitas pelos antigos gregos. Há uma enorme quantidade de formas religiosas de matriz africana que variam de acordo com a região e a etnia. Uma das maiores etnias do continente africano é a Urubá, ou Nagô, termo que se atribui para as populações ligadas entre si por uma língua, história e cultura em comuns, e que habitavam principalmente o que hoje é a Nigéria, o Togo e Benin. A religião praticada pela etnia Urubá foi o que mais se expandiu pelo mundo e mais influenciou outros povos, inclusive o brasileiro. Hoje, muitos Yorubás possuem outras religiões, mas tradicionalmente elas cultuam os orixás. Nas palavras do sociólogo e professor Reginaldo Prandi, os orixás são deuses que receberam do Ser Supremo, isto é, de Olundomare, chamado também de Olorum, a incumbência de criar e governar o mundo, ficando cada um deles responsável por alguns aspectos da natureza e certas dimensões da vida e sociedade e da condição humana. Na Grécia Antiga se cultuavam diversas divindades, especialmente os deuses que compunham o chamado Panteão Olímpico, fazendo parte deles Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Os deuses simbolizavam para os gregos os arquétipos, os princípios universais, enunciam as origens e também o destino ao qual se devem caminhar os homens. Para o povo iorubano, também existe um panteão formado de muitos orixás, que pode se multiplicar de acordo com as forças que representam, existindo uma variedade de devoções, de cantos, danças, ritos e cores em homenagem a cada um deles. Um aspecto muito interessante e comum tanto para os gregos como para os povos tradicionais iorubás é a existência de um oráculo. Oráculo significa uma resposta, uma previsão de futuro dada pela divindade a quem a consultava, através de intermediários ou mensageiros. Os gregos da antiguidade costumavam ir ao oráculo de Delfos, localizado na antiga cidade de Delfos, que era considerado o umbigo do mundo, pois se diz que o deus Zeus a considerou como o ponto médio da terra. Muitos a ele se dirigiam para consultar o deus Apolo sobre alguma questão pessoal ou relativa à cidade, à política, às batalhas, em busca de conselhos e ajuda. As pitonisas eram sacerdotisas que serviam de ponte entre os deuses e a humanidade. Na cultura iorubana, fala-se no oráculo de Ifá. Conta o mito iorubá que Exu, o orixá mensageiro, andava de aldeia em aldeia recolhendo as histórias e procurando soluções para os problemas dos homens e dos orixás. Todo esse conhecimento colhido era dado ao Orunmilá, também chamado de Ifá, o deus do oráculo, que então o transmitia aos seus sacerdotes, também chamados de Babalaôs, ou pais do segredo. Aqui a gente começa a ter a noção, né, dessa matriz africana da religião, e aí o texto faz alguma associação com o panteão grego, né, com os deuses gregos, e a gente tem uma certa dificuldade até de falar, porque por mais que a gente tenha origens africanas, a gente não tem muito proximidade, né, dessas religiões de origem africana, né. Então a expressão religiosa africana, né, é da etnia Yorubá, que é o Nagô, e variam de acordo com a região e a etnia. Que como tem várias variações de outras religiões também, né? E o Yorubá foi a que mais se expandiu pelo mundo e mais influenciou outros povos, inclusive aqui no Brasil, né? Então eles cultuavam os orixás são deuses que recebem do Ser Supremo a incumbência de criar e governar o mundo, né? Aí ele fala que na Grécia Antiga se cultuavam diversas divindades também, né? Principalmente os deuses do Olimpo, deuses que simbolizavam os princípios universais e a harmonia, né? E para o povo iorubano também existe um panteão, que são os orixás, vários deuses, né? Existia um oráculo que significa uma resposta, uma previsão de futuro. Entre os gregos era o oráculo de Delfos, né? Onde buscava o deus Apolo, através das pitonisas. E já na cultura iorubana fala-se no oráculo de Ifá, seus sacerdotes chamados de Babalaôs, ou pais do segredo. São aqueles que transmitiam as mensagens para os homens, né? Dando a solução ou apresentando alguma previsão, né?